Ok. Olá, pessoal, voltamos agora. Agora sim, estamos gravando. Então, como eu estava dizendo, o objetivo do encontro de hoje é mostrar como o GeoGebra pode ser usado para representar funções, além das funções que a gente já está mais acostumado, que são as funções, aquelas de uma variável, né, as funções cujo gráfico fica no plano cartesiano bidimensional, né, y igual a f de x. Hoje a gente quer ilustrar possibilidades do GeoGebra para ilustrar funções de mais variáveis, né. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês umas anotações para poder ilustrar o que eu quero fazer. Então, deixa eu compartilhar aqui uma janela. Aqui. Vejamos. Ok, então, a primeira classe de funções que eu quero mostrar como a gente pode usar o GeoGebra para ilustrar são as transformações lineares no plano. Bom, eu reparei que tem vários participantes que estão no primeiro semestre, né? Então, talvez nem todos sejam já familiarizados com o conceito. Então, deixa eu só fazer alguns comentários para que todos possam acompanhar. Então, uma transformação linear no plano é um caso particular de uma função de duas variáveis, mais explicitamente é uma função que a gente vai chamar de A, esse A é uma função, e essa função tem um domínio e um contradomínio. O domínio é o R2 é o conjunto dos pontos do plano, e o contradomínio também vai ser o R2. Certo? Então, isso, por enquanto, é só a definição de função de R2 em R2. Agora, a gente tem que explicitar o que a gente quer dizer com linear, né? Bom, as transformações lineares, elas têm uma forma de serem identificadas com matrizes, né? É possível mostrar aqui que as transformações lineares são as funções que a gente identifica com matrizes 2 por 2, e cujo efeito da função é a seguinte. Então, esse xy aqui representado como uma matriz coluna, representa um ponto em R2. E aí, a ação dessa função é pegar esse ponto xy do R2 e fazer o produto matricial, né, do jeito que a gente aprende lá na escola, o produto matriz por vetor. Essa aqui é a definição do produto matricial, esse aqui é um outro ponto em R2. Tá? Então, todas as transformações lineares do plano são desse tipo, o que muda são os coeficientes dessa matriz. Tá? E a gente quer ver como o GeoGebra pode ser usado para ilustrar esse tipo de coisa. Então, deixa eu mostrar para vocês uma ilustração que eu fiz, e o objetivo da aula hoje, ou da primeira parte da aula, é mostrar como isso pode ser feito de uma maneira prática no GeoGebra. Então, deixa eu só achar aqui a construção que eu fiz. Vou compartilhar com vocês, só um momento. Só um pouquinho aqui. Apresentar agora. Janela. Tá, então eu imagino que vocês vão estar enxergando agora ali o que eu queria que vocês enxergassem. Então, aqui eu fiz um desenho para ilustrar. Seguinte, deixa eu colocar aqui primeiro a matriz identidade para falar primeiro do caso identidade. Então, aqui está o seguinte, ó, tem a matriz e tem um conjunto de pontos no plano, que é o conjunto que forma essa casinha aqui, esse desenho, certo? E o objetivo é mostrar como é que os pontos que formam esse contorno azul vão ser afetados pela transformação linear. O que essa transformação linear faz? Ela é representada por essa matriz. Ela vai pegar cada ponto desse contorno azul e vai aplicar a função, e a gente vai chegar num outro ponto. Bom, quando a matriz é a matriz
aqui identidade, nada acontece. Agora, quando a gente muda a matriz, a gente consegue perceber o efeito da transformação. Por exemplo, se eu pegar essa outra matriz, o efeito é um esticamento da casa lateralmente. Bom, e aí o objetivo desse aplicativo é vocês brincarem aqui com o coeficiente e perceberem o que a matriz faz com o objeto. Então, em particular, a gente consegue gerar aqui rotações do objeto, a gente consegue gerar reflexões, ou anote que eu posso refletir para o outro lado, ok? E aqui também é interessante observar o significado geométrico do determinante. Aqui vocês observam que está sendo calculado o determinante da matriz, e esse determinante, ele tem uma interpretação em termos do quanto a área da figura é afetada. Quando a área da figura se mantém igual, o determinante é 1, ou menos 1, dependendo se a figura é refletida ou não. E então, a área, o coeficiente de expansão da área é dado pelo determinante da matriz. E o sinal do determinante indica se a figura foi espelhada ou não. Por exemplo, se a gente mexer aqui o A, a figura espelhou para o outro lado, então o determinante é negativo. Tá, então, essa é uma ilustração bem simples, mas que ajuda a entender o significado de transformação linear, né? Então, o objetivo agora é abrir o GeoGebra e tentar fazer essa construção do zero. Bom, como eu já falei em outro encontro, uma maneira de vocês explorarem, quando encontram um material que queiram entender como ele é feito, é usar o protocolo de construção, né? Vocês podem vir aqui em Open in App, aqui vocês vão abrir no próprio navegador esse aplicativo, e vocês conseguem explorar aqui, clicando nesses 3 pontinhos, o protocolo de construção. Tá? Mas na época que eu construí essa figura, eu não fiz de um jeito tão otimizado, assim. Por isso, hoje, ao invés de explorar a construção pelo protocolo, eu vou fazer do zero, já usando algumas ideias que tornam essa construção um pouco mais simples, certo? Então, eu vou ignorar esse protocolo de construção e a gente vai fazer do zero. Tá? Eu sugiro que vocês não tentem fazer agora, em tempo real, porque o encontro está sendo gravado e é mais fácil vocês tentarem fazer depois, senão é mais difícil vocês prestarem atenção nos passos, certo? Então, acho que vocês vão aproveitar melhor se não tentarem executar simultaneamente. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode confirmar se está tudo ok com o equipamento? Ok, beleza. Perfeito, já recebi a confirmação. Beleza, então agora eu vou mudar aqui o compartilhamento da tela, eu vou abrir o GeoGebra. Deixa eu abrir aqui. Só um momento. Vamos achar aqui, compartilhar. Eu vou abrir. Ô, professor, o GeoGebra a gente tem que abrir pelo online ou pode ser pelo aplicativo, já se a gente tem baixado já o GeoGebra? Bom, o que eu estou sugerindo, não sei se ficou claro, o que eu sugeri era que vocês não abrissem ele agora, que ficassem prestando atenção só na exposição para ficar mais fácil de acompanhar, mas aí, como usar o GeoGebra, tanto faz, né? A pessoa pode usar no aplicativo instalado, se tiver offline, mas se tiver conectado e não tiver o aplicativo instalado no seu computador, pode usar no navegador, que funciona também. Ok? Ok. Tá, deixa eu compartilhar aqui o meu GeoGebra para vocês. Alguém pediu para beber água, então eu vou beber uma água. Obrigado pela dica, Lúcia. Ok. Bebendo água. Agora sim, voltei. Opa, deixa eu apagar aqui, porque eu tinha feito um pré-trabalho aqui, mas aí é injusto, vamos começar do zero. Tá? Então, não gravar. Tá, eu estou acompanhando o chat aí, algumas perguntas eu posso tentar já respondendo à medida que eu vou fazendo aqui. Tá, então, olhem só, vamos fazer o seguinte, primeiro passo, vamos construir os controles deslizantes que definem a matriz. Então, a matriz tem 4 parâmetros. Então, vamos definir os parâmetros A, B, C e D. Então, eu escrevo aqui A,
e dou Enter, ele vai pedir para criar um controle deslizante, eu aceito, e com isso eu tenho agora um parâmetro que eu posso ajustar simplesmente movendo aqui o controle deslizante, ok? Vamos deixar ali o A igual a 1, por exemplo. Vou fazer agora os outros parâmetros, B, C e D. Okay? Então, até aí, só criei os controles deslizantes. Eu vou deixar originalmente aqui os controles formando a matriz identidade. Bom, por enquanto não tem nenhuma matriz, né? O próximo passo, antes da gente fazer a transformação em si, vamos só fazer um texto aqui, porque isso vai ficar importante para visualizar. Vamos fazer um texto que coloca aqui a matriz. Então, eu cliquei aqui no botão aqui em cima, texto, e vou criar um texto que se adapta aos coeficientes colocados aqui. Que texto vai ser? Eu vou usar aqui o comando fórmula LaTeX, e vou escrever como se eu estivesse escrevendo no LaTeX, não sei se todo mundo é familiarizado, mas eu vou botar aqui begin matrix, esse é o comando para criar uma matriz com parênteses, and matrix, tá? Isso é só um comando de LaTeX, se não souber isso, dá para fazer de outra forma, né? E aí agora o que eu vou fazer aqui é uma matriz 2x2, só que as entradas eu vou usar objetos, ó, eu vou usar o objeto A, agora eu tenho que botar esse símbolo que é o separador de objeto aqui, vou botar agora o objeto B, e agora eu vou quebrar a linha, 2 barras para quebrar a linha, e agora eu vou inserir os objetos C e D. Objeto C, separador de objeto, que é esse símbolo, isso é o código do LaTeX mesmo, e objeto D. Ok, isso aí criou a matriz, deixa eu botar aqui na frente A igual, está feito o texto. Ok? Deixa eu desabilitar essa malha para ficar um pouco mais limpo o visual, e deixa eu ampliar um pouco propriedades do texto, texto, tamanho, vou botar um tamanho grande aqui só para melhorar um pouco o visual. Tá, então, por enquanto, não tem nada sofisticado, eu só criei um texto, e esse texto se adapta aos objetos aqui. Percebam que se eu mudar os parâmetros, o texto se adapta. Ok? Então, temos ali uma matriz. Então, por exemplo, olha só que interessante, vamos criar já um texto que calcula o determinante. Então, o determinante, vocês sabem que é calculado como A vezes D menos B vezes C, né? Esse número vai ser calculado em termos dos parâmetros que eu já fixei ali. Então, se eu der Enter, ele criou esse número E. Notem que o número E aqui criado, ele não gera um controle deslizante. Por quê? Porque ele é um número que não tem liberdade, né? Eu não posso definir ele é definido a partir de A, B, C e D. Então, eu não tenho o poder de atribuir um valor para ele, porque ele está definido em função de outros termos, né? E agora eu posso criar um... Ele já cria quando tu monta a matriz, já cria já o determinante já com qualquer letra? Não, eu criei agora o determinante. Eu escrevi aqui, ó, AD menos BC e dei OK. Ao escrever isso, ele definiu um número e ele escolheu a letra E porque ele está usando as letras na ordem aqui para definir os objetos. Tranquilo. Ok? Beleza, agora eu vou criar um texto aqui. Então, por enquanto, é só preparação, né? Daqui a pouco vai ficar mais divertido. Então, esse texto, eu vou usar aqui o comando LaTeX, que aí tem esse atalho aqui, ó, det, que ele faz esse negócio determinante, A igual, e agora eu vou associar o objeto E. Pronto. E então, aqui está já aparecendo, um texto que informa o determinante da matriz. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui, no tamanho, para ficar um pouco mais visual para vocês. Então, vem aqui, texto, tamanho, grande, pronto, temos o determinante. Então, percebam que, se eu mudar os parâmetros, o determinante, ele é atualizado sozinho. Legal, né? Então, isso aí já é uma coisa simples de fazer, que já fica legal. Agora, vamos fazer a parte mais legal, que é o seguinte, eu quero fazer uma certa figura aqui e ver como essa figura é afetada pela multiplicação por essa matriz. Então, essa figura eu poderia fazer da seguinte forma, eu poderia
manualmente aqui no campo de entrada, escrever alguns pontos. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar o ponto 1, vamos escrever aqui 1, 2, por exemplo, ele cria o ponto de coordenadas 1, 2. Se eu der Enter, ele vai chamar esse ponto de A. Ele usa as letras na ordem. O próximo ponto que eu defini, ele vai chamar de B. Então, eu poderia manualmente aqui criar alguns pontos que dão a cara para a figura e depois fazer segmentos que conectam esses pontos. Isso funciona bem, mas não é tão prático quando eu tenho muitos pontos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse ponto e vou usar um recurso que otimiza. Bom, alguém está perguntando uma coisa sobre o LaTeX. Bom, eu não vou entrar muito nesse ponto, porque isso é só uma questão de texto, certo? Encarem isso aqui, essa matriz A, como apenas uma questão visual para a gente entender qual matriz estou agindo, mas depois a gente pode, no final, explorar um pouco mais essa questão do código LaTeX, certo? Eu vou ficar um pouco mais concentrado agora no efeito da transformação. Oi? Tá. Bom, continuando, aqui eu vou fazer, então, o seguinte. Vamos construir uma casinha ali, como antes, mas eu vou usar um jeito mais esperto. Eu vou usar um comando que, não sei se muita gente usa isso no GeoGebra, é o comando planilha. Esse comando tem a vantagem de que a gente pode criar coisas aqui e replicar de um jeito esperto, usando como se fosse no Excel. Então, por exemplo, eu quero criar uma casinha que passe pela origem, passe por um ponto aqui 0,4, depois faça um telhadinho aqui em cima, então uma casinha por aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a primeira coluna para as coordenadas x e a segunda coluna para as coordenadas y de cada ponto. Então, o ponto da origem é o ponto 00, marquei o ponto 00, nada acontece por enquanto só estou definindo valores na planilha. Agora eu vou definir um ponto mais alto, que vai ser o ponto 04. Agora, vocês já vão entender o que está acontecendo, tá? Tentem imaginar o que eu estou fazendo aqui, pensando nos pontos correspondentes do plano, certo? Então, eu estou fazendo um desenho aqui. Agora eu vou colocar o ponto 25, agora eu vou colocar o ponto 44 e o ponto 40. Tá? Isso aí já dá um bom conjunto de pontos para começar. E agora, olha que interessante, eu seleciono tudo isso. Ao selecionar tudo isso, eu posso clicar aqui com o botão direito e tem um negócio aqui que diz criar. Aí eu vou, olhem só, eu podia criar aqui uma lista de pontos, ele ia listar esses pontos, mas tem uma coisa ainda mais interessante, que é criar caminho poligonal. Olhem só o que ele vai fazer. Caminho poligonal, viu? Ele já criou os pontos na ordem que eu digitei e já fez a linha poligonal ligando eles. Então, isso aí agiliza bastante algumas construções. Tá ok? Alguma dúvida até aí? Beleza, seguimos então. Essa casinha é o que eu vou querer transformar daqui a pouco. Então, deixa eu só agora manualmente aqui fazer o seguinte, deixa eu sair aqui da planilha e fechar essa poligonal usando o manual aqui, o segmento que vai de E até A. Beleza, fechei. E agora eu vou fazer uma portinha. Essa porta não é uma frescura minha, é importante pelo seguinte, eu quero fazer uma figura que seja assimétrica para que a gente consiga perceber melhor quando a figura está sendo espelhada, certo? Então, vamos fazer ali uma porta aqui entre os pontos 2, na direção 2 e 3. Então, posso marcar aqui, por exemplo, os pontos, vamos ver, 2, 0, 2, 2, 3, 2 e 3, 0. São só pontos. E agora eu vou selecionar esses pontos aí e vou criar uma poligonal nesses pontos. Criar caminho poligonal. Pronto, criei a portinha da casa. Legal, né? Bem fácil. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar, para não ficar... Opa, aqui cliquei sem querer aqui, deixa eu desfazer isso. Cliquei sem querer na tela e fiz. Para não ficar muito poluído, eu vou ocultar
os pontos e deixar apenas os segmentos. Tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono todos ao mesmo tempo, do A até o E. Na verdade, tem um jeito mais esperto. Eu posso vir aqui, ó, classificar os objetos por tipo de objeto. Então, aqui eu tenho todos os pontos, ó, selecionei todos os pontos, venho nas propriedades, venho aqui em exibir e desabilito. Pronto, aí não aparecem os pontos. Quer dizer, que na verdade só tirei o rótulo, agora sim, tirei os pontos. Ficou uma figura um pouco mais limpa, assim, né? Sem os pontos, só os segmentos. Ok? Beleza, agora o que eu quero fazer é aplicar a transformação, né? Então, como é que a gente vai aplicar a transformação nos pontos? Então, simples, ó, vamos voltar, lembrando do que faz pensem esse ponto aqui, 0, 0, como uma matriz coluna, ao invés de pensar como uma matriz linha. Então, aqui eu tenho uma entrada da matriz, aqui a segunda entrada, é uma matriz coluna. Eu quero fazer o produto matricial da matriz A por essa matriz pensando como coluna. Então, como é que é o produto matricial? Eu defini lá no outro aplicativo que eu estava usando. Vamos lá, vamos escrever aqui. Isso é calculado assim, é igual. A vezes o que tiver na célula A1, mais B vezes a célula B1. Isso vai dar vou dar Enter agora, criou essa entrada. E a segunda entrada é usando a segunda linha da matriz. Então, isso é C vezes A1 mais D vezes B1. Então, isso aqui, notem que não mudou, porque o 0, 0 é sempre elevado nele mesmo, né, pela multiplicação matricial. Agora, eu vou clicar para baixo e vou arrastar aqui como se fosse no Excel, e a beleza disso é que o código é copiado e adaptado. Então, esses pontos que eu obtenho aqui são os transformados desses pontos que estão aqui pela matriz A. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou gerar a poligonal associada à parte que faz a estrutura da casinha. Então, eu vou clicar esses 4 aqui, vou clicar aqui, criar, vamos criar um caminho poligonal. E ali está. Esse caminho poligonal criado é o caminho poligonal que é afetado pela matriz. Se eu mexer a matriz, esse caminho está mudando. Ok? Faltou criar a portinha afetada, faltou também criar esse segmento aqui, que eu tinha feito manualmente antes, vamos fazer esse segmento aqui, beleza? E a portinha, como é que é a portinha? A portinha era esse conjunto de pontos aqui, faziam a portinha. Agora eu tenho que criar a poligonal dos pontos transformados. Então, eu venho aqui criar caminho poligonal e criei a portinha, certo? Então, opa, cliquei sem querer aqui, vamos limpar isso. Pronto, então agora eu posso até desabilitar aqui o comando planilha. Então, percebam que o comando planilha, ele foi muito útil para dar agilidade na construção, mas todos os objetos feitos no comando planilha originaram objetos que são aqui, são pontos e segmentos que eles estão todos aqui, mas eu não precisei fazer de um jeito muito artesanal, um por um, eu só usei a planilha e foi muito mais prático. Então, vamos deixar isso aqui um pouco mais limpo, vamos organizar aqui por tipo de objeto, vamos selecionar todos os pontos e não exibir os pontos, então eu venho aqui, primeiro eu exibo tudo e agora eu excluo todos. Vamos excluir todos os rótulos também, esses segmentos têm uns rótulos que não fica muito bonito, então eu vou vir aqui são os caminhos poligonais, eu seleciono todos eles e tiro os rótulos, e ainda sobrou alguns que eu construí manualmente, são esses 2, né? Aí eu venho aqui e tiro o rótulo. Pronto, agora ficou uma figura um pouco mais limpa. Beleza, agora o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente poderia, na figura que eu mostrei anteriormente para vocês, eu tinha colocado um botão que fazia aparecer a construção original ou desaparecer. Então,
percebam aqui que eu poderia também, se eu quisesse, mudar as cores do caminho novo, né? Isso é fácil, porque aqui eu tenho, esse caminho é o caminho original, esse aqui é a porta original, esses dois caminhos são o do caminho novo. Então, eu venho aqui, propriedades, cor, e seleciono o caminho novo para ser azul, por exemplo. São coisas só estéticas, por enquanto, né? Então, está ali o caminho azul. Uma coisa que eu acho interessante, que não está lá na minha construção original... bom, deixa eu botar aqui para vocês a caixinha para exibir objeto ou não. Deixa eu só botar aqui a cor azul também, para ficar legal, certinho, ok? Deixa eu mostrar para vocês um comando interessante. Aqui tem um comando que é caixa para exibir e esconder objetos. Essa caixa é útil. Eu posso clicar aqui, e aí eu crio. Eu vou botar uma legenda, a legenda vai ser exibir original. É a legenda. E essa caixa vai dizer quais os caminhos que eu quero que apareçam. Então, vamos pegar aqui o caminho poligonal F. Vocês lembram que o F era o primeiro lá. O F, o caminho poligonal H, e mais aquele segmento que a gente construiu para fechar a casinha, o segmento G. Aplicar. Pronto. Agora, com esse botão, deixa eu só usar aqui ferramenta de seleção, com esse botão eu consigo fazer aparecer e desaparecer a casinha original. Deixa eu acompanhar o chat. Alguém perguntou se eu colocasse o ponto 00 no final da planilha. Sim, é verdade, ele iria fechar o caminho. Eu não fiz isso porque eu não queria que aparecesse duplicadamente o ponto 00, mas não, de fato não teria nenhum problema, poderia ter feito como o Luigi está sugerindo. Uma coisa que eu acho legal, que dá para fazer aqui, isso já ilustra uma funcionalidade legal, é o seguinte, percebam que, dependendo dos coeficientes da matriz, por exemplo, assim, a casa ela tá ao avesso, né? Ela espelhou. Então, seria interessante, por exemplo, fazer de tal forma que, quando ela fica espelhada, ela muda de cor para parecer que é ao lado de trás dela. Como é que eu poderia fazer isso? Vou tentar explicar um jeito fácil de fazer isso. Deixa eu deixar aqui primeiro mais legal aqui. Eu posso vir aqui no atributo de cor desse objeto e fazer o seguinte, lá no avançado, né, aqui eu entrei no objeto, esse objeto é o caminho poligonal, certo? Lá no avançado tem um negócio de cores dinâmicas. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu vou primeiro criar eu quero que a casa seja azul quando o determinante é positivo e que ela seja vermelha quando o determinante é negativo. Tá? Como eu posso fazer isso? Então, eu vou fazer um código. O vermelho é a cor, na codificação aqui, RGB, é a cor 100. Esse é o vermelho. Tá? E o azul é a cor 001. Eu preciso de algum identificador que faça o transitar do 100 para o 001. Então, como a gente vai fazer isso? Deixa eu deixar como estava antes. Eu vou criar aqui um comando C. Então, olha só, C, o comando C tem a seguinte sintaxe aqui, C, condição, então, senão. Então, eu tenho que colocar aqui uma condição. Então, a condição que eu quero é a seguinte, o determinante, que reparem que o determinante é o número E. Então, se o E for maior que 0, então eu quero que o valor 1. Se não, eu quero o valor 0. Vou dar Enter aqui. Então, olha só, criou um número M aqui. Esse número M, ele é mágico, ele se adapta ao determinante. Quando o determinante é positivo, ele vale 1. Quando o determinante é negativo, ele vale 0. Tá? Então, ele é só um identificador do sinal do determinante. Agora, eu vou usar esse M para fazer o que eu queria com a cor. Eu vou selecionar aqui a poligonal, vou entrar nas propriedades, vou vir na cor, vamos ver, eu quero que quando é positivo, seja azul. Então, eu vou botar aqui M, e aqui eu vou colocar 1 menos M. Porque quando o M é... Não, não, tá certo, exatamente. Quando é positivo é 1, então vai ficar 001. Quando o determinante é negativo, isso vale 0, vai dar 100. Certo? Então, isso aí deve fazer funcionar. Vejamos. Se eu mexer aqui a matriz, quando ela virar do avesso a casinha, ela vira vermelha.
Perceberam? Tá, a portinha e o chão da casinha não ficaram, porque eu só apliquei essa ferramenta no contorno da casinha. Tá, não sei se ficou claro isso aí, é uma funcionalidade que pode ser útil. Deixa eu ver, alguém colocou alguma coisa? Estou adorando. Ah, beleza, obrigado. Tá. Bom, aí aqui vocês podem usar a criatividade para fazer muito mais coisas em cima desse exemplo, né? Eu não vou me estender mais muito nessa construção, mas foi para mostrar o que dá para fazer em termos de representação de transformações lineares. Okay? Alguma dúvida até aí? Dá para colocar também, mudar de cor, quando colocar no semi-eixo negativo do eixo X? Também dá para fazer isso? Sim, tudo... não sei se entendi a tua pergunta. Ah, tu quer dizer mudar de cor quando o ponto passa para o outro lado aqui? Isso, quando vai para isso, para baixo. Quer dizer, do eixo negativo do X para baixo lá. Tá, aqui o que eu tô usando aqui, a mudança de cor é para indicar quando a figura está sendo espelhada, né? Então, isso tanto vale para espelhamento, assim, lateral, né? Ou quando o espelhamento é para baixo, por exemplo, assim, ó, porque ele só está levando em conta o determinante. Ah, tá, eu pensei que ela tinha que ser, para cada comando, teria que ser para mudar a cor, mas ele já muda já para coisa, tá, entendi. Porque essa poligonal, ela tem a sua cor determinada pelo sinal do determinante. Então, se o determinante é positivo, dá azul, o determinante é negativo, dá vermelho. Eu usei Muito esse obrigado. comando aí para ilustrar como essas funcionalidades com cores são úteis. A gente vai discutir bastante isso no encontro de sexta, né? Eu vou usar bastante cores dinâmicas de um jeito... Aqui a cor não é tão dinâmica, né? Ela está variando discretamente, né? Ou ela é azul ou é vermelha. Mas dá para fazer umas coisas em que a cor evolui continuamente. Tipo em calor, por exemplo? Tipo em calor, exato. Tá. Na aula de sexta vai ser sobre isso, mas hoje eu vou tentar também introduzir já alguma coisa relacionada a isso. Tá, então eu acho que agora é melhor eu passar para o outro tópico, certo? Para dar tempo de eu falar, e inclusive vai ter a ver com esse negócio da cor dinâmica. Muito bem, deixa eu só abrir aqui um arquivo novo. O DRT, sim, funciona. Claro, a gente pode fazer a mesma ideia. A gente pode criar caminhos poligonais no R3, pode criar pontos no R3, aplicar uma matriz 3x3, tudo funciona também. Dá para fazer igualzinho. Ok? Vamos lá, então, não vou gravar isso aqui, vou começar uma janela nova, mas antes de explorar aqui, eu vou mostrar o que eu quero, fazer aqui uns comentários no outro aplicativo aqui. Então, agora vocês vão me enxergar ali, eu acho que sim, deixa eu só compartilhar uma outra janela. Eu vou compartilhar aqui, isso aqui para vocês. Tá, esses comentários eu estou fazendo, pode ser muito simples para algumas pessoas, mas eu vi que tem muitos alunos que são de primeiro semestre, então eu preciso fazer aqui uns comentários, né? Então, outro comentário que eu quero fazer é como usar o GeoGebra para ilustrar funções que têm duas variáveis no seu domínio e cuja saída seja unidimensional, né? Funções de R2 em R. Tá? A gravação, sim, será disponibilizada depois. Tá? Funções de R2 em R, elas são funções que podem ser representadas graficamente, né? O gráfico é uma superfície, né? Formada pelos pontos do espaço, né? Os pontos x, y, z, que satisfazem a relação z igual a f de x, y. Okay? Então, o GeoGebra, ele consegue fazer essas superfícies, é só digitar a fórmula que define a função e ele vai gerar a superfície. Claro, nem toda superfície ele vai ser capaz de gerar, né? Ele tem algumas restrições, obviamente, mas por uma fórmula razoavelmente simples, ele é capaz de gerar. Então, isso tipicamente num curso de cálculo de várias variáveis, isso é falado nos primeiros encontros, né? E também, num curso de cálculo de várias variáveis, se comenta que a gente pode usar
O pessoal deve saber que eu sou mágico, né? Eu consigo responder perguntas enquanto falo com vocês. Eu tenho aqui uma assistência. Outra coisa que dá para fazer para representar funções é as chamadas curvas de nível, né? A curva de nível K é uma curva agora no plano formada pelos pontos x, y que satisfazem a equação f de x, y igual a k. Então, isso é muito útil, por exemplo, em topografia, né, para ilustrar diversas alturas em terrenos. Então, a gente coloca curvas que indicam a altimetria, né, de cada a altitude de cada parte de um terreno, e a gente, com essas curvas, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia tridimensional, apesar de estar olhando para um plano, ok? Bom, beleza. Então, agora, o que eu quero fazer é mostrar como essas duas representações podem ficar bem casadas num aplicativo que eu fiz aqui do GeoGebra, e também, se der tempo, ilustrar como o uso de cores pode ser útil para gerar um mapa de curvas cuja cor indica já qual é a altitude associada. Tá? Então, eu vou agora mudar aqui o compartilhamento. Muito bem, então deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês uma outra janela agora. Tá tudo bem aí? Tá funcionando tecnicamente bem as coisas? Não sei se está travando. Aqui parece que está tudo bem. Então, deixa eu achar aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Uma janela. Aqui. Alguém perguntou qual aplicativo eu estou usando para escrever. Ele se chama Journal. Tá. Uhum. Muito bem, tá. Voltando para cá, está demorando aqui para abrir, isso não deveria estar acontecendo, vamos tentar de novo, com o Enter aqui talvez funcione. Pessoal, está tendo uma demora aqui para abrir o aplicativo, mas acho que ele está funcionando. Espera, só tem um pouquinho de paciência, acho que vai abrir. Ué, por que não está abrindo? Aqui abriu. Ok? Tá? Não fujam que vai dar certo. Tá. Beleza, então, olha só, aqui eu falei no slide anterior ali, sem muitos detalhes, sobre o que é a representação de uma função de várias variáveis, no caso, duas variáveis, né? Usando a superfície, que é o gráfico dela, e também usando curvas de nível. Esse desenho que eu vou mostrar aqui, ele ilustra as duas coisas simultaneamente. À esquerda, aqui, onde eu estou mexendo, a gente tem uma representação da superfície de uma certa função. Não importa muito qual é a função agora, não estou interessado em entrar nesse detalhe. Então, tem uma certa função f, de duas variáveis, cuja a superfície gerada, né, pela relação z igual a f de xy, é essa superfície que está em verde aí. Né, parece uma bermuda com uma perna mais curta que a outra e com as pernas fechadas. Opa, está dando uma microfonia aí, não sei se foi alguém deixou o microfone aberto, talvez. Ok. Tá, então ali está essa superfície aí que parece uma bermuda, né? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais coisa. Tá, beleza. Vejamos agora que eu quero mostrar o seguinte. Qual é a interpretação da curva de nível? Né? A curva de nível, f de x, y igual a k, é o conjunto dos pontos do plano que satisfazem essa relação. Se eu mudar o k, o conjunto dos pontos muda. E a interpretação que a gente tem disso é a interseção do plano com a superfície. Tá? Então, isso, muitas pessoas já estão falando familiarizado, mas tem muitos alunos de primeiro semestre, então, por isso eu estou sendo bem calmo nessa parte. Então, aqui, essa animação, ela ilustra o plano subindo e descendo, e as curvas de nível sendo geradas, associadas à interseção do plano com a superfície. Tá? E, ao mesmo tempo, essa figura foi gerada de modo que o plano, ao se deslocar, ele muda de cor, e, consequentemente, a curva de nível associada também muda de cor, numa certa escala de cor,
que ajuda a gente interpretar onde a função tem um valor mais alto e onde a função tem um valor mais baixo, né? Tipicamente, nas escalas de calor, de temperatura, as cores frias são azul e as cores quentes são próximas do vermelho. Então, aqui eu criei uma escala de cor. Eu não sei se eu vou ter tempo de entrar em todos os detalhes dessa escala hoje, provavelmente não, mas aí a gente vai ter um encontro de sexta que vai se dedicar mais a isso. Mas hoje eu posso explicar como fazer a cor mudar e eu posso depois explicar os detalhes dessa escala em particular. Ok? É muito interessante, não perca o encontro de sexta, eu vou falar sobre como essa escala de cor é gerada a partir de um caminho poligonal no espaço R3. O espaço R3 pode ser pensado como o conjunto dos pontos que a gente consegue associar a cores e, de um jeito esperto, dá para fazer um caminho que cria uma escala de temperatura. Tá. Bom, então, esse é o aplicativo que eu gostaria de ilustrar como construir no encontro de hoje. Tá? Parece que não vai dar tempo, mas vai dar sim. Acho que vai dar. Tá, então, agora eu vou fazer o seguinte, como antes, eu vou fechar aqui essa visualização e vou lá para o GeoGebra e mostrar como a gente faria isso do zero. Tá? Então, vamos lá, eu vou mudar aqui a transmissão, vou transmitir o meu GeoGebra para vocês. Deixa eu ver onde é que eu clico aqui, só um pouquinho. Eu vou apresentar uma janela, o GeoGebra aqui. Ok? Vamos ver se vai aparecer ali o GeoGebra. Está aparecendo o GeoGebra. Que legal. Tá, então, estamos aí no GeoGebra. O GeoGebra, aqui por padrão, ele abre apenas a tela 2D. Então, eu venho aqui em exibir e eu boto janela 3D. Então, agora eu vou estar com a tela dividida. Um lado eu tenho 2D, outro lado eu tenho 3D. Ok? E agora eu vou digitar aqui uma função de várias variáveis. Então, qualquer coisa que eu digitar aqui, por exemplo, f de x, y, igual a função bem conhecida, o paraboloide, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu digito isso, ele já cria aqui na janela 3D a superfície associada. Tá? Então, aí vocês podem usar a criatividade, pensar a função que mais gostam e colocar aí. Para fim de ilustração, eu vou usar uma função que eu já escolhi antes, e eu tenho ela já digitada aqui. Não é nada demais, mas é uma função que ajuda a ilustrar legal. É essa função aqui. Vamos ver. Esses coeficientes aí não se importem muito com o valor deles, foi só uma escolha para poder ficar um desenho que explora máximos, mínimos e pontos de cela. Né? Então, é essa figura aí que eu quero explorar. É a mesma figura que estava lá anteriormente, tá? Beleza, tem essa figura, eu escolhi ela é a expressão para ela tem grau 4, e ela é um bom exemplo que se usa nos cursos de cálculo de várias variáveis para ilustrar funções que têm pontos de mínimo local, pontos de cela, que é esse ponto que está aqui. Tá? Então, esse é um exemplo que escolhido. O exemplo em si não importa muito, porque tudo que a gente vai fazer independe da função escolhida. Tá? Agora, o que eu quero fazer? Vamos ver. Eu quero fazer um plano que vai subir e descer. Como eu vou fazer esse plano? Bom, vamos criar um parâmetro K e vou dar Enter. Ele criou um controle deslizante para o K. Tá? Esse K, já vou configurar agora, eu quero que ele varie de 0 a 10. Tá? Isso é só uma escolha de 0 até 10. Aqui eu posso escolher também o tamanho do incremento para o K, aqui no incremento aqui do lado. Deixa eu ver. Vamos botar um incremento de 0,3, por exemplo. Esse incremento significa que quando eu mexer no controle deslizante, ele vai estar andando de 0,3 em 0,3, tá? Então, tem esse controle deslizante. Alguém está perguntando qual é o eixo X, Y, Y e Z. Boa ideia. Ó. Então, o X é o vermelho, o Y é o verde e o Z é o azul. Ok? Eu descobri recentemente que isso tem a ver com a codificação Red, Green, Blue, né? É a mesma lógica, né? RGB, então,
é nessa ordem, né? O vermelho está parecendo meio rosa, né? Mas é vermelho. Tá, beleza. Agora temos um parâmetro deslizante, agora eu vou criar um plano. Qual é a equação do plano? Eu quero um plano horizontal. Os planos horizontais são da forma z igual a k. Z igual a k vai ser um plano. Tá aí. Quando eu mexer k, esse plano já aparece ali do lado, subindo e descendo. Estão vendo? O plano. Beleza, agora eu quero, só para evidenciar na figura tridimensional, a curva de interseção entre o plano e a superfície. Então, é só escrever aqui embaixo, interseção, olha só, se eu escrever aqui, opa, desculpa, eu cliquei errado aqui. Vou aqui na entrada e vou escrever interseção. Interseção, aí tem a opção objeto, objeto, é essa que eu quero. Então, eu vou fazer a interseção entre o objeto F e o objeto P, porque P é o plano que está ali definido. Beleza, agora, ao mexer aqui o parâmetro K, eu estou enxergando lá a interseção. E essa interseção ajuda a gente ilustrar a curva de nível, né? Na verdade, a curva de nível é essa interseção aí, só que a gente vai querer que ela apareça aqui nessa janela bidimensional. Ok? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Como eu faço para aparecer nessa janela bidimensional a curva de nível? Bom, eu poderia... Uma tentativa seria escrever isso aqui, ó. Vamos escrever f de xy igual a k. Mas eu já adianto que isso não vai dar certo. Se eu escrever isso e der enter, o que ele vai acontecer? Ele vai redefinir a função f como sendo a função constante igual a k. E não é isso que eu quero, né? O que eu estou querendo é definir uma relação implícita entre x e y que descreva uma curva. Então, o truque aqui é fazer algo quase igual a isso. Ao invés de escrever f de xy igual a k, a gente vai escrever f de xy menos k igual a zero. É quase a mesma coisa, só que isso agora define uma relação implícita e gera essa curva aqui que vocês estão enxergando. Então, ao mudar o valor de k, a gente enxerga essas curvas aqui. Okay? Então, aqui são as curvas de nível associadas a cada k. Percebam que, às vezes, ela desaparece aqui, porque não está tendo interseção. Bom, agora, deixa eu mostrar umas coisas que dá para fazer. Eu posso... vamos tirar essa malha aqui, que vai ficar mais limpo assim, né? Sem a malha. Ok? Vamos fazer o seguinte, ó. Uma coisa que dá para fazer para enxergar uma espécie de mapa de contornos, né, da função, é fazer com que apareçam várias curvas de nível simultâneas aqui. Como a gente pode fazer isso? Bom, é simples. Primeiro, me incomoda ver esse rótulo aí, deixa eu apagar esse rótulo. É só vir aqui e excluir o rótulo. Pronto, agora não tem o rótulo. Eu posso clicar sobre a curva de nível, com o botão direito, e vir aqui habilitar rastro. Esse habilitar rastro faz a seguinte mágica, percebam. Legal, né? Então, quando eu mexo o valor do K, o rastro habilitado cria esse mapa de curvas de nível. Depois de mexer muitas vezes o valor do K, a figura começa a ficar meio poluída, mas aí a gente só dá uma mexidinha aqui na janela da visualização e ele limpa de novo. Inclusive, agora a gente pode clicar no botão direito e botar animar. Se a gente animar o parâmetro K, isso acontece automaticamente. Ok? Legal, né? Então, isso já é quase tudo que a gente precisava. Detalhe, percebam que está acontecendo uma coisa que não é tão legal, que é, na figura 3D, está aparecendo aqui embaixo as curvas de nível, aqui, criando uma sombra que talvez polui um pouco a figura. Então, o que eu posso fazer para limpar isso? Eu posso pegar essa equação aqui, tem duas equações aqui, qual que é essa equação aqui? Essa aqui é só a interseção, tá? Essa equação aqui, eu posso vir aqui nas propriedades, essa é a curva de nível, certo? Eu quero que ela apareça só nessa janela 2D, eu não quero que ela apareça lá na 3D. Então, eu venho aqui em avançado e tiro ela da janela 3D, ó. Vou tirar ela da janela 3D. Pronto. Agora ela só aparece na minha janela 2D. Isso deixa mais limpa a visualização, não fica aparecendo lá na outra janela. Ok? Beleza, então aí já temos o mapa. Para finalizar, a gente gostaria que a cor mudasse. Como a gente pode fazer a cor mudar? Bom, por exemplo, olha só. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Se eu vir aqui, eu estou nas propriedades da
as curvas de nível, né? Aqui é propriedades da curva implícita da equação 2. Essa curva implícita aqui é a curva de nível. As cores, ela tem uma cor aqui definida como preto. Só que, em vez da cor preta, eu posso vir aqui em avançado e usar uma cor dinâmica. A cor dinâmica, eu posso usar aqui algum parâmetro. Por exemplo, se eu botar aqui, os números que entram aqui, eles variam de 0 a 1. Então, por exemplo, ó, se eu fizer o seguinte, ó, 000 é a cor preta, 111 é a cor branca, né? Se eu botar aqui, por exemplo, K, o K, ele está indo de 0 a 10, então fica muito grande, então eu vou dividir por 10, né? K sobre 10, o que acontece? Quando K é 0, eu vou estar no 000. Quando K é 10, eu vou estar no 100. O 100 é o vermelho puro. Então, isso deve fazer com que os planos, ao evoluírem, saiam do preto puro até o vermelho puro. Vamos ver se isso vai acontecer. Agora eu vou clicar aqui, vamos ver. Tem que sair do preto até chegar no vermelho puro. Isso já ajuda a dar uma noção das curvas de nível. Eu acho que ele chegou muito rápido pro vermelho, né? Não ficou tão legal. Deixa eu dar uma melhorada nisso. Talvez eu tenha digitado algo errado lá. Vamos voltar para as propriedades aqui da equação. Deixa eu ver se eu digitei algo. K sobre 10. O K vai de 0 a 10. Ok. Não, tá, aparentemente está certo, só que ele está... Ah, não, tá ok. O K... Professor? Okay. Oi, sim. Olhando a curva de nível, eu tenho como saber cada curva em que altura ela está no eixo Z ou não? Só olhando no bidimensional ali, no gráfico da esquerda? Então, aqui, esse parâmetro, o K, é o próprio nível. Se tu olha aqui em cima, K igual a 2,7, então essa curva de nível aqui é a curva associada ao nível 2,7. Então, aí tu está olhando para essa informação que está aqui, né? Agora, se tu faz várias curvas e tu quer saber qual curva está associada a cada nível, por isso seria interessante alguma escala de cor para indicar isso. E é isso que eu estava tentando ilustrar aqui, né? Uma escala que evolua de uma cor escura para uma cor mais clara pode indicar essa diferença de nível. Deixa eu compartilhar com vocês a minha outra tela. Ó. Eu não vou poder fazer todos os detalhes hoje, mas só um pouquinho, deixa eu compartilhar. Eu vou cancelar aqui o compartilhamento e vou compartilhar a figura que eu tinha feito e que eu já postei, né? Aqui, eu quero compartilhar isso aqui. Na figura que eu disponibilizei para vocês lá no grupo do GeoGebra, no nosso grupo, eu usei uma escala de cor diferente. Tá? É uma escala um pouco mais complicada do que essa que eu estava tentando fazer agora. A que eu estava tentando fazer agora era uma mais simples, só para ilustrar, que ela saía do preto e ia para o vermelho, então os códigos do código RGB, a parte do verde e do azul eu não mexia, eu estava mexendo no vermelho, né? Já essa escala de cor aqui é uma escala mais elaborada, mas a gente vai discutir mais na sexta-feira. É uma escala que passa do frio, o frio dela é considerado esse azul aí, e ela vai evoluindo, passando por tons verde, amarelo, até chegar no vermelho. Né? Então, é uma escala, depois eu posso explicar como construir essa escala, mas a ideia é bem simples, é criar uma certa função que associa um código RGB para cada valor de K escolhido. E aí a gente colocou o valor máximo como sendo 10, então o 10 é o vermelho e o 0 é o azul. Okay? A gente vai explorar mais esse tipo de situação. Okay? Bom, acho que era mais ou menos isso que eu tinha pensado para hoje. Eu poderia me alongar mais, mas aí acho que aí me alongaria muito mais. Então, eu prefiro não entrar nesse detalhe hoje e deixar para comentar mais novamente sobre essa escala de cor e outras coisas nos próximos encontros. Só para, antes Professor, de... Sim, podem falar. Sim, diga. Interrompeu o raciocínio, pode fazer a pergunta? Pode perguntar, vai.
mais uma vez, palavras que definem a apresentação hoje, fantástico. Uma pergunta, não sei se nas suas pesquisas, você chegou a ver alguma animação de um sólido chamado clepsidra, que dá para fazer demonstração do volume da esfera bastante presente no ensino médio. Se puder compartilhar para nós, seria bacana. Obrigado. Sim, eu já vi. Realmente é uma coisa que dá para fazer com essa ideia aí, né? Você constrói um cone e uma esfera e faz o fatiamento, né? Então, para ilustrar a coisa do princípio de Cavalieri e tal, essa ideia de fatiar por planos e olhar a curva de nível é bem parecido, né? Porque tu vai estar fazendo o fatiamento olhando aquela seção e pode calcular a área daquela seção e depois fazer a soma, né? O princípio da integração é esse. Realmente tem tudo a ver, isso que você falou da clepsidra é um exemplo que pode ser feito. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Eu não entendi direito o conceito, a ideia de transformação linear. Será que o senhor poderia repetir aí, por gentileza? Bom, eu não me estendi muito no conceito geral disso, né? Mas no caso que a gente estava vendo, era uma função que a cada ponto do plano vai associar um ponto do plano. Então, ela transforma objetos que estão no plano em outros objetos, né? E as que são chamadas de lineares, elas são aquelas que podem ser caracterizadas pelo produto matricial. Então, cada ponto do plano tem duas coordenadas, x e y. Pensa esse ponto x e y agora verticalmente como uma matriz coluna. Essa matriz coluna pode ser multiplicada à direita por uma matriz 2 por 2. Quando tu multiplica uma matriz 2 por 2 por essa matriz coluna, o resultado é outra matriz coluna. Então, esse é o efeito que a transformação linear faz, pensando algebricamente. Ela pega um ponto, multiplica por uma matriz e dá um outro ponto. Tá? Essa é a ideia assim, algébrica do que é uma transformação linear. A definição pode ser feita de uma maneira bem mais genérica, sem precisar falar de matrizes, que diz respeito às propriedades operatórias dessa operação. O importante dela é que, se você pegar a soma de dois elementos, aplicar a transformação, e isso vai dar a mesma coisa do que aplicar num, depois somar com o aplicado no outro, né? A definição precisa de transformação linear. Mas aqui, como eu só estava preocupado com o caso bidimensional, então eu me restringia a definir como o produto matricial. Beleza. Obrigado, professor. Alguém mais? Uma pergunta? Só fazer uma propagandinha sobre os próximos encontros. Eu já falei, mas não custa lembrar. Deixa eu abrir aqui onde é que está o cronograma. Lembrem de registrar a presença de vocês aqui no encontro de hoje. Então, no nosso cronograma, hoje foi isso, né? Curva de nível, transformações lineares. No próximo encontro, a gente vai falar sobre a curva cicloide. Só para dar um gostinho, a curva cicloide é esse objeto aqui, que vocês provavelmente já viram, e a gente vai discutir no encontro de amanhã como essa animação pode ser feita no GeoGebra. Então, quem quiser se desafiar pode já tentar pensar por conta própria nisso antes, pode ser interessante de ver diferentes estratégias, né? Provavelmente tem muitos jeitos diferentes de fazer isso no GeoGebra. Eu vou expor uma maneira que eu considerei natural, assim. Agora, pessoas podem sugerir outras maneiras de fazer, então pode ser interessante vermos alternativas diferentes para a mesma construção. Tá? Então, amanhã vai ser sobre isso, e na sexta-feira eu vou falar sobre a representação da equação do calor, que é a ideia de você ter uma barra de metal. Pensem que essa coisa que está aqui embaixo aqui é um material que está
em temperaturas diferentes, aqui está bem quente, aqui está bem frio, e quando o tempo evolui, isso vai convergir para um equilíbrio térmico, e esse equilíbrio térmico é demonstrado aqui através das cores, que demonstram a difusão do calor. E aí, esse encontro, a gente vai deduzir como a gente pode interpretar essa equação. Isso, na verdade, é uma equação diferencial, ou esse tópico pode ser levado aqui para o GeoGebra, dá para gerar a solução aqui através... Bom, na verdade, a gente vai escrever explicitamente a solução ali, com alguns termos, e depois vai ter um trabalhinho para transformar o valor da função em uma cor. E aí isso é algo que hoje eu dei mais ou menos uma ideia de como pode ser feito, mas a gente vai explorar mais na sexta-feira. Ou talvez no encontro de amanhã, se for rápido a exposição sobre a cicloide, a gente já começa a introduzir algumas coisas que vão ser úteis para o encontro de sexta-feira. Tá? Então era só para vocês se situarem, né? E, bom, e claro, na segunda-feira temos um encontro especial com o professor Diego, né? E aí ele vai falar com vocês na segunda-feira, ok? Alguma pergunta mais? Se não, acho que estamos... Bom, estou aí disponível para mais perguntas. Então, perguntando sobre certificação, a gente está vendo isso com a Pró-Reitoria da Extensão. A princípio, eu acho que vai dar certo, né? Essas coisas não são a gente que decide, a gente vai encaminhar para a Pró-Reitoria lá da Extensão. Acho que vai dar certo, é só uma questão de passar os dados das participação para lá, ok? Beleza. Bom, então, beleza. Eu acho que eu vou interromper a gravação, já que não temos mais perguntas, para que ela não fique muito longa. Então, eu já volto aí, vou interromper a gravação e já volto.